Olá pessoal, tranquilo? Sou o Anderson Oliveira, professor na área da radiologia, sou tecnólogo em radiologia e vou estar ministrando hoje a aula número 3. A aula 1 e 2 já está disponível no canal. Essa é a aula número 3 de 5 aulas de videoaulas, na verdade, tá bom? Então, sem mais demoras, partiu para a aula de hoje, que vai ser bem rapidinho, mas eu te prometo que vai ser super interessante o conteúdo de hoje. A primeira coisa que a gente deve saber é que dentro da radiologia industrial, o equipamento gerador de radiação, o equipamento em si de raio-x, ele é semelhante ao outro equipamento. Ele vai ter um lado, o filamento, onde vai ser produzido as nuvens eletrônicas, os elétrons, que vai se chocar com o alvo. Lembrando que os elétrons ele possui carga negativa e o alvo carga positivo. A diferença desse equipamento vai ser simplesmente no poder de penetração que ele possui. Os equipamentos acostumados, que a gente já sabe como funciona, hospitalares, ele vai ter ali um 120 kV, 120 kV, a sua carga máxima, de tensão. Só que nesse aqui a gente tem muito mais. Por quê? Porque vai ser direcionado justamente para peças de aço, peças da indústria que a gente precisa fazer o estudo radiográfico, que é chamado então nessa área de um ensaio não destrutivo utilizando fontes de radiação. Então nesse símbolo aqui a gente tem um feixe em leque direcional. A gente vai ter o catode, o filamento, as nuvens de elétrons se chocando com o alvo, a área de impacto do alvo, o alvo em si e toda a característica de um alvo, de uma ampola que a gente já conhece de outras aulas. As principais características de um equipamento de raio-x são voltagem amperagem máxima, tamanho do ponto focal e tipo de feixe de radiação, o peso e tamanho, os equipamentos considerados portáteis dentro da radiologia industrial, com voltagem até 400 kV. Nossos equipamentos hospitalares, ele tem uma voltagem máxima, grande parte dele até 120 kV. Quando a gente pega o da indústria, que tem o mesmo princípio de produção de raio-x, a gente vai ter agora 400 kV. Possui peso em torno de 40 a 80 quilos, depende do modelo, depende isso do fabricante. Os modelos de tubos refrigerados a gás, eles tendem a ser muito mais leves, isso possibilita uma rápida deslocamento desse equipamento sem grande transtorno, mas também existe eles com refrigeração a óleo. Então o óleo é muito mais denso, muito mais pesado, e isso vai dar uma diferença bem legal em relação ao peso do equipamento, que pode variar entre 40 até 80 quilos. Esses equipamentos aqui do lado são imagens ilustrativas de raio-x até 300 kV. Esses raio-x aqui são equipamentos que podem ser instalados, equipamentos portáteis. A gente também tem os equipamentos estacionários, que chamamos também de equipamento fixo, que é usado na indústria também para a inspeção de radiografias, soldas e tubos, entre outras finalidades de um equipamento desse aqui. Existe esse outro ampola de raio-x. O que existe nessa ampola de raio-x? Você observe agora aqui o leque de radiação, ela é jogada de forma panorâmica, ela joga em todas as direções. O que possibilita então esse tubo de raio-x panorâmico fazer essa exposição panorâmica? É porque a área de impacto ela é em forma de cone. Então toda vez que o elétron produzido se chocar, como ele é em forma de cone, tanto ele vai jogar para cima como para baixo, em todas as direções. E isso é bem interessante. Imagine agora esse equipamento sendo utilizado para fazer imagens, estudo radiográfico de tubos, de solda. Então você vai colocar esse equipamento dentro do tubo, do lado de fora do tubo você vai colocar o filme radiográfico e vai expor ao filme radiográfico a radiação do raio-x, do equipamento de raio-x.
e a gente vai ver a densidade da imagem, o contraste da imagem, que vai dar a diferença para que possamos avaliar a qualidade técnica da imagem e liberá-los para uma análise mais aprimorada, né? Se refaz o serviço e quais os pontos, se ela tem a qualidade requerida, solicitada então pela empresa. Isso aqui representa uma mesa de comando. A foto ao lado representa uma unidade de comando de um aparelho de raio-x industrial moderno. O painel ele é digital, resume uma série de informações técnicas sobre a exposição que podemos citar: a distância da fonte do filme, a quilovoltagem, a miliamperagem, tempo de exposição. As informações no display desse painel de comando poderá ser memorizada e recuperada quando necessário para você avaliar quanto que foi dado de radiação, de amperagem, de tensão à peça, ao ensaio não destrutivo ali na área da indústria. Além desses equipamentos, a gente tem o que chamamos de acelerador linear. O que vem ser então um acelerador linear? São aparelhos similares aos aparelhos de raio-x convencionais, com a diferença que os elétrons são acelerados por meio de uma onda elétrica de alta frequência, adquirindo altas velocidades ao longo de um tubo retíleo. Os elétrons, ao se chocarem com o alvo, transformam-se a energia cinética adquirida em calor e raio-x, que é o que queremos, com altas energias, cujo valor dependerá da aplicação. Para o uso da indústria, em geral são usados aparelhos capazes de gerar raio-x com energia máxima de 4 MeV. E quando você tem um aparelho de raio-x direcionado para a indústria, você vai ter um acelerador linear que utiliza o mesmo princípio. Os elétrons vão sair do alvo e vai se chocar. Os elétrons vão sair do cátodo e vai se chocar com o alvo, gerando assim raio-x. Esse mesmo princípio você tem no acelerador linear. Agora preste muita atenção. O que você tem nesse aparelho aqui é uma alta taxa de radiação. Você tem até 4 MeV de radiação quando você utiliza um aparelho de acelerador linear. A foto ao lado mostra um acelerador linear do fabricante da Varian e que está disponível no mercado, né? Acelerador linear industrial para radiografia de peças com espessura até 100 milímetros. 100 milímetros, traduzindo aqui, vai dar 10 centímetros de espessura. Uma peça com espessura de até 10 centímetros de aço, ela é bastante grossa, né? E eu preciso então de um equipamento que consiga penetrar e sensibilizar o filme que vai estar do outro lado. Para esse tipo de estudo, de ensaio não destrutivo, eu vou ter então um acelerador linear, diferente do raio-x, que tem um poder de penetração mais limitado. Projetado para produzir o feixe de radiação até de 4 MeV, com ponto focal bastante reduzido. Essa foto aqui foi extraída do catálogo da Varian. Nesse caso aqui, eu tenho uma imagem onde nós temos um acelerador linear, o profissional habilitado operando esse equipamento. Você olha aqui embaixo que você tem aqui um tubo de aço bem grande, né? Tem uma espessura imensa e você vai utilizar o acelerador linear. Embaixo você tem aqui uns rolos compressores, uma engrenagem que vai fazer com que esse tubo ele mude o posicionamento dele em relação ao estudo radiográfico. Foto de um acelerador linear com ponto focal de 1 milímetro, taxa de exposição a 1 metro de 350 Röntgen por minuto. Energia máxima desse equipamento aqui, desse acelerador, ele é de 3 MeV, usado para radiografia industrial de peças com espessura de 80 a 300 milímetros de aço, ou seja, de 8 a 30 centímetros de aço, ele vai ter o poder de penetração. Claro que devemos considerar um fato muito interessante. Só tem um equipamento que ele consegue fazer a penetração em 80 milímetros e o mesmo equipamento consegue fazer a penetração em 30 milímetros. O que é que muda então? O que vai mudar é o tempo de exposição, que nesse caso, quanto mais espessa for a peça, maior será o tempo de exposição para sensibilizar o filme radiográfico. Então, quanto menor for a peça, também mais rápido será a sensibilização
do acelerador linear em relação ao filme radiográfico. Com o desenvolvimento de reatores nucleares, foi possível a produção artificial de isótopos radioativos através de reações nucleares de ativação. Nesse caso aqui, eu vou estar apresentando para vocês os raios gama. Então peraí, eu tenho um equipamento de raio-x que me permite então fazer um estudo, um ensaio não destrutivo na indústria. Tenho sim. Eu tenho um outro equipamento que utiliza o mesmo princípio do raio-x, que é chamado de acelerador linear, com energia de 3 a 4 MeV, que me dá mais potência, mais poder de penetração, chegando aí até 300 milímetros de espessura, de 80 até 300 milímetros de espessura. Verdade. E o que eu tenho agora? Eu tenho também os raios gama. O que a gente ganha com os raios gama? A gente pode entender o seguinte: o custo operacional e manutenção dos raios gama, dos equipamentos que utilizam raios gama, é bem reduzido. Então, consegue baratear o ensaio não destrutivo dentro da indústria. E isso é bem legal. O custo operacional fica muito mais baixo. Dentro dos raios gama, eu vou ter a atividade de uma fonte radioativa. O que é atividade? É o número de desintegrações por segundo que o núcleo de um átomo instável ele está emergindo. Então, isso é muito importante para mim, porque nesse caso agora, eu não vou ter mais um equipamento ligado em um transformador elétrico, que precisa gerar uma alta tensão, que é o caso dos raios-x e do acelerador linear. Simplificando isso, o raio-x, o acelerador linear, tem o mesmo princípio, precisa da energia elétrica. Os raios gama não. Eu tenho uma fonte de radiação ali produzida artificialmente que está emergindo radiação constantemente, sem cessar, sem parar. Claro que eu tenho que considerar também a meia-vida de cada elemento que está sendo utilizado ali para gerar radiografia. Então eu vou conseguir utilizar os raios gamas para fazer ensaio não destrutivos e expensão de peças também na indústria. Mas esse conteúdo aqui eu dou continuidade agora na aula seguinte, na aula 4. Tudo bem? Então fique atento, espero você já na aula 4 para a gente ver como que funciona os raios gamas como que funciona o raio gama dentro da radiologia industrial.